Olá, como vai? Meu nome é Regis Anunciato, sou responsável pelo sistema QSE, Quiropraxia Sistêmica Emocional, e eu vim falar para você sobre Síndrome do Pânico. O que é, da onde vem e como você pode transformar ela numa vantagem, em algo que te ajuda a evoluir e não apenas viver como um problema. Bom, em primeiro lugar, a QSE, ela nada mais é do que uma técnica de interpretação do seu inconsciente para o seu racional, aonde eu, como terapeuta, vou avaliar aquilo que você me traz, seja físico, emocional ou fisiológico, e baseado pelo que você me diz, eu vou conseguir levar para você exatamente aquilo que você está vivendo naquele momento. O seu corpo, através do seu inconsciente, te dá recados. E através desses recados, da interpretação desses recados, é que eu, como terapeuta, consigo ajudar você a mudar o que você vive, baseado pelo que o seu corpo pede para você mudar. Bom, síndrome do pânico. Muitas pessoas chamam de estresse, de ataque de estresse. Muitas pessoas chamam de ataque de ansiedade. Por quê? Porque na realidade é uma descarga de adrenalina. É uma descarga elétrica que o seu cérebro não consegue, por não conseguir criar algumas enzimas, o seu cérebro não consegue fabricar alguns nutrientes e ele cria essa descarga de adrenalina justamente para que você pare. Nesse momento, existe uma divisão de ponto de vista. O ponto de vista da terapia é que a síndrome do pânico nada mais é do que uma consequência de algo. Para algumas áreas da medicina ou psiquiatria, isso pode ser tido como o start de um problema. Pela visão da terapia, é que eu vou seguir esse vídeo. De forma alguma, combatendo ou recriminando a visão da medicina ou da psiquiatria, apenas dando a minha visão sobre o assunto. E cabe a você escolher qual a visão você vai preferir levar. Dentro da terapia, nós sabemos que tudo causa consequência. Todas as ações causam uma consequência. E normalmente, essas ações causam uma consequência para o próprio autor. Quando você vive uma vida que você não deseja viver, quando você vive uma vida que você tem que tomar atitudes escolhendo entre o ruim e o ruim, que você vive uma situação onde você se sente preso, acuado, sem força, sem condições de mudar, automaticamente seu corpo começa a gerar adrenalina. Seu corpo começa a gerar mais energia. E essa energia, ela pode ser através de irritabilidade, percebida através de irritabilidade, percebida através de falta de paciência, falta de sono, falta de apetite, inquietude. E tudo isso vai levando você a um acúmulo de energia. Até que o seu corpo, em determinado momento, por um gatilho, seja ele qual for, o maior dilema da síndrome do pânico é que a maioria das pessoas tem essa situação, essa descarga de adrenalina em momentos completamente neutros, ou pelo menos aparentemente neutros. Tomando banho, jantando, almoçando, dirigindo, ouvindo música, vendo um filme. E essa descarga acontece porque só faltava a gota d'água. E essa gota d'água acontece e você não sabe exatamente o que te leva a isso. Sem perceber que o seu corpo está te dando sinais
através de sentimentos, não de sensações, de sentimentos anteriores. Até que essa sensação no corpo brota. O corpo fica trêmulo, o coração acelera, bate mais forte, a cabeça fica meio atordoada, você não tem muito controle do corpo, o corpo congela. E nesse momento existe aí a grande divisão de pensamento. Para a maioria, que não faz ideia do que seja, vai interpretar que aquele momento no qual você teve que a pessoa teve essa descarga de adrenalina, que aquele momento define o problema. Exemplo, você está dirigindo e tem um ataque de pânico, tem uma descarga de adrenalina. Você acaba associando o dirigir à descarga de adrenalina. Você está tomando banho, assistindo um filme, fazendo amor, está jantando, está no meio de uma discussão, e você acaba associando que aquele momento é o responsável por aquela sensação e o sentimento. E não é. Pela visão da terapia, não é. Pela visão da terapia, essa sensação, ela nada mais é do que a consequência de vários sentimentos guardados, presos, que você não deixou sair. Que você sentiu que não podia dizer, que não podia fazer, que não tinha saída. E foi acumulando, comprimindo, até que o corpo ele entra no estágio de desligar. O seu corpo físico, seu inconsciente ou subconsciente, depende da linha que você segue, cada um fala de um jeito, ele não quer saber absolutamente nada. Ele não se importa com o que você faz, com o que você deixa de fazer. Ele se importa em salvar a sua vida. Por isso, na terapia, a comparação ela tem que ser sempre assim. O que eu estou fazendo me traz vida ou tira a minha vida? O que eu estou fazendo me traz algo bom ou me traz algo ruim? As decisões que eu estou tomando entre o ruim e o ruim me trazem algo prazeroso? Por que eu cheguei nessa situação? Por que eu me trouxe aqui? E nesse momento, a comparação ela pode ser extrema, mas eu garanto que faz sentido. Presta atenção o que está te levando à morte. Lógico que vamos todos morrer um dia, mas há essa simbologia de morte em relação à perda de alegria, perda de sentimento, perda de autoestima. O que está te levando a isso? Será que você precisa mesmo disso? Uma das coisas que o síndrome do pânico ela representa é a pessoa no controle. A pessoa que quer ter o controle de tudo. Tanto é que a síndrome do pânico normalmente ela acaba ocorrendo com pessoas que estudam mais, com pessoas que têm mais tempo de vida, com pessoas que são mais críticos e analíticos. Por quê? Porque aquele que não liga para nada, aquele que está ali trabalhando e vamos trabalhar, ele não pensa em problemas, ele pensa em soluções. Bom, minha casa caiu, tudo bem, vou lá, pego mais madeira e construo outra. Ele não para. Esse tipo de pessoa, dificilmente, é esse tipo de pessoa que vai chamar síndrome do pânico de frescura. Não porque ela seja, de forma alguma, mas porque esse tipo de pessoa não para se preocupar com problemas. Tem uma dificuldade, enfrenta. Tem uma dificuldade, enfrenta. Tem uma dificuldade, enfrenta. Aquela pessoa que fica pensando no que fazer, como seria melhor, como seria ideal, o que seria melhor, e eu não posso fazer, eu não sei sair daqui, porque se eu sair alguém vai me dizer, porque a sociedade, porque a minha mãe e meu pai, porque meus filhos, porque meu neto, porque eu não tenho dinheiro, e aquela pessoa que vai parando, vai acumulando, e o inconsciente vai automaticamente te acumulando de energia, para um dia virar para você e falar, para, você precisa parar. Você precisa perceber que você, com essa linha de pensamento, está se matando. E que você não tem o controle de tudo. E que tudo que está acontecendo à nossa volta, seja a pandemia, o vírus, a política,
não é algo que você possa controlar, mas a forma de viver dentro disso é. Então, quando você percebe que você tem o controle da sua vida, e mesmo assim ele é parcial, porque a vida te coloca situações e você decide como vivê-la. Então é a forma de dentro, que vem de dentro, da sua forma de interpretação, que realmente faz com que você tenha síndrome do pânico ou não. E caso tenha um ataque de adrenalina, uma situação como essa, entenda que aquilo não é o princípio de um problema, mas aquilo pode, se você interpretar como um início, aquilo pode acarretar consequências, porque o medo que gera em cima disso, e a sua cabeça que começa a analisar, puxa, agora eu vou ter isso, agora eu estou mal, agora eu sou fraco, e uma coisa que eu quero dizer para você, esconder seus sentimentos não define coragem. Dizer para a pessoa o que sente define coragem. Eu falo isso porque muita gente se esconde atrás do sentimento. Finge que está tudo bem. Não quer dar preocupação para os outros e preocupa o dobro. Porque quando você finge, quem te ama sabe. Quem te ama sabe olhando nos seus olhos que você não está bem. Então para de fingir. Para de fingir que está tudo bem. Se você não está feliz, fala. Expõe. Entre em contato com o terapeuta, com o psicólogo, com o psiquiatra, com um amigo. Quer me ligar? Fica à vontade. Quer falar? Fala. Estou aqui para te ouvir. Mas não guarda achando que se você expor, vai ser melhor. Aliás, se você não expor, vai ser melhor. Porque quando você guarda para você, você acumula. E o corpo começa a tentar te mostrar que você está se matando. E aí vem crise de choro, e aí vem crise de adrenalina, e aí vem crise de ansiedade. Então para agora de esconder o que você sente. Não é para sair falando para todo mundo que não vai te ajudar. Mas saiba que se você tem um relacionamento e você esconde, se você tem um filho e você esconde, ele percebe. E com o filho é pior, porque o filho não vive aquilo que você manda ele viver. O filho vive aquilo que você dá exemplo. Todos nós somos exemplos. Então, eu mostro que eu sou forte quando eu digo que eu também quebro. Porque se eu fingir que eu sou inabalável, todo mundo vai perceber que é mentira. Porque eu sou um ser humano. E chorar faz parte, ter raiva faz parte, ter medo faz parte, ter síndrome do pânico faz parte. Mas não significa que você tenha que viver com isso. Ter isso não significa viver com isso. Então interpretar. Você está saindo na rua e tem um ataque. O corpo começa a tremer e o coração dispara. E você associa a sua rua. Que a rua tem a ver com isso. A rua é uma rua como outra qualquer. É a sua visão da rua que define se ela é boa ou ruim. Não é o que acontece na rua, mas é como você interpreta o que acontece. Seja na rua, na sua vida, no seu relacionamento, seja com seus pais, seja com seus filhos. Então, quando você começa a fugir dos seus sentimentos, quando você começa a se colocar como alguém que é ruim, que está velho, que está fraco, porque tem uma situação como essa, a síndrome do pânico causa medo como consequência, causa letargia como consequência, você começa a ter medo de senti-la. Porque não vai buscar a fonte, não vai mudar a forma de viver. E começa a achar que naquele momento você adquiriu um problema. E eu já ouvi de muita gente, eu não me permito ter isso. Só que você não escolhe. Então é melhor você entender o que é. E nada mais do que uma demonstração de que seu corpo está no limite. E que você precisa dividir o peso. Que você precisa descarregar um pouco esse medo todo e viver um pouco mais. Ser um pouco mais leve. Interpretar e entender que se existe uma dificuldade, ela é uma chance de você se superar. E não algo ruim na sua vida que você não merece, porque você não presta, porque você não vale, porque tudo acontece de errado com você. Isso é desculpa
para quem realmente não quer ver as coisas como um desafio. Quantas vezes você já viveu alguma coisa que na hora você se lamentou, achou que estava errado, que o mundo estava contra você, que ninguém te amava? E às vezes dias depois, às vezes momentos depois, mas dias depois, semanas depois, meses depois, anos depois, você olha para trás e fala, ainda bem que foi daquele jeito. A vida, ela nunca vai fazer nada para te magoar. Você interpreta assim. Então como é que você faz num momento de pânico? Vamos à resolução. Primeira coisa, entenda que vai passar. Ele não dura por horas. É uma descarga de adrenalina. Então, naquele momento, você precisa parar e deixar o corpo esfriar. Sente o coração. Deixa o corpo tremer. Apenas se acalma. Entenda que nesse espaço, isso é um exercício de aqui e agora, entenda que nesse espaço você tem ar e você está protegido. E que nesse espaço, esse espaço é seu. E que ele vai expandindo à medida que você vai se acalmando. Que absolutamente tudo que você está vivendo é uma interpretação sua. E que você pode mudar a interpretação. Você pode não ligar para isso como um problema e entender que é um recado. Sentir seu corpo. Sentir se está frio, se está calor. Se concentrar só na sua respiração. O ar que entra, o ar que sai. Puxar pelo nariz, solta pelo nariz. Não dá. Puxar pela boca, solta pela boca. Tá faltando ar. Puxa mais fundo pela boca, solta mais tranquilo pelo nariz. São várias formas de respirar, mas se concentra na respiração. Senta, relaxa. Quanto mais você tiver medo do que você está sentindo, mais pânico gera. Então entenda que você não precisa ter medo do que você está sentindo. Deixa o corpo te dizer. Deixa o corpo descarregar. E naquele momento você tem uma lição. Uma lição de casa para fazer. É avaliar o que te trouxe até esse momento. Quais são os estresses que você tem vivido. Quais são as coisas inúteis que você está vivendo. E que acha que é muito importante. Mas que estão te levando à morte. E que se você morrer se você morresse e pudesse avaliar, você ia falar, caramba, eu vivi tudo isso e foi à toa. Porque eu não aproveitei a minha vida e morri à toa. Será que se hoje você morrer, você vai ter vivido um pouco da sua vida? Vai ter valido a pena por tudo isso que você acha que deveria? O medo de falar para as pessoas o que sente? O medo de se abrir para os filhos, para os pais, para o seu relacionamento? O medo te traz essa ideia de que se você guardar, você vai ser mais forte, você vai demonstrar mais força. Pelo contrário, aqueles que te amam querem ver você verdadeiro, chorando ou sorrindo. E não falso, fingindo ou escondendo. Porque você faz mais mal para as pessoas à sua volta, fingindo que está bem, que é um exemplo horrível, do que sendo verdadeiro e mostrar que naquele momento você não está bem. Isso é coragem. Isso é definição. Isso é mostrar personalidade. E isso pode salvar você. Porque vai amenizar sua pressão, vai diminuir essa ansiedade, vai diminuir tudo isso que você pensa contra você mesmo, que você já está velho, ou que você não sabe o que está acontecendo, que você é errado, que você é culpado, que você é responsável. E na maioria das vezes, tudo isso que você imagina é mentira. Então, o primeiro exercício, cria um campo. E nesse campo, respira. E deixa esse campo ir abrindo e expandindo. Segundo, converse com as pessoas à sua volta. Explique o que você sente. Diga as suas dificuldades. Mostre exatamente o que está acontecendo com você. E deixe as pessoas falarem com você. Muitos podem te criticar, mas guarda essa crítica como algo que precisa também ser relevado. Aliás, ser avaliado. Outros vão só te elogiar. Também pondere. Não é só de elogio que a gente cresce.
Elogio tem que vir como consequência de algo bom e não de graça. Eu vou contar uma historinha para encerrar. Eu conheci uma senhora algum tempo atrás e ela tinha 68 gatos e 10 cães. Todos castrados, vermifugados, todos bem cuidados, mas ela era sozinha. E um dia eu perguntei para ela, a senhora não fica doente? Ninguém cuida, ninguém ajuda a senhora quando a senhora precisa? Ela falou, um dia eu vou morrer, mas eu não posso me permitir ficar doente. E eu falei, por quê? Ela falou, porque se eu ficar doente, de cama, eles morrem. Não tem quem dê comida, não tem quem cuide. E naquele momento o que ela quis me dizer foi que ela tinha um propósito de vida. E esse propósito de vida tem que te trazer alegria. Esse propósito de vida tem que ser algo seu. Quando você perde seu sonho, quando você perde realmente o seu norte pessoal, só seu, que não tem a ver com ninguém, marido, mulher, pai, mãe, filho, com ninguém, que seja só seu. Quando você perde isso, você começa a morrer. Porque a sua vida perde o sentido, de direção mesmo, sentido. Então acha o sentido para você e vai atrás dele. Eu garanto para você, se seu corpo entrar em adrenalina, você vai dar risada. Você vai parar, vai tomar um copo d'água e vai continuar seguindo. Porque você tem mais o que fazer, que é ir atrás do seu sonho, do seu projeto de vida. Quem é você? Ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu espero que esse vídeo chegue até alguém que tem síndrome de pânico. E entenda que o que você está vivendo é a consequência de algo e não o motivo para um problema. E não a definição de um problema. Mas é a consequência de um problema que, se você resolver, isso não acontece mais. E se acontecer, você já vai saber o que é. Vai ser muito mais ameno, muito mais tranquilo. Ok? Espero que você fique bem. Espero que você possa, caso queira, compartilhar esse vídeo. Curtir o canal. Comentar, que ajuda muito. Tem um sininho aqui embaixo. Espero que você possa tocar nele. Que aí você recebe os vídeos automaticamente. E espero realmente que você interprete o que você vive de uma maneira mais positiva, mais confiante, e que, se você precisar de alguma ajuda, saiba que pode contar comigo. Ok? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.